Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Esse canal idealizamos para passar as técnicas numa linguagem um pouquinho mais acessível para todo mundo, tá? E também há de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. Hoje eu dedico o vídeo para o lar Torres de Melo. Peço o seu apoio também para o nosso canal, né? Dando o joinha, né? Clicando no joinha, inscrevendo-se, compartilhando e aperte no sininho das notificações que elas vão te avisar quando tiver novos vídeos nesse canal. O vídeo de hoje é sobre vasos, a altura dos vasos. Qual o vaso com relação à altura eu devo usar para as minhas plantas? Parte do que eu vou falar aqui hoje está nesse livrinho aqui, Técnico em Substrato para Floricultura, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse item é muito interessante, tá certo? Na verdade, o assunto aqui vai ser o teste da esponja. Eu não sei se alguns já ouviram falar nisso, tá? Eu vou fazer de uma forma bem simples, mas fique até o final do vídeo porque vocês vão entender perfeitamente o que pode acontecer os vasos de diferentes alturas, tá certo? Aqueles vasos mais altos e os vasos mais baixinhos, tá certo? Então fique até o finalzinho do vídeo. O que a gente vai mostrar aqui é para que você entenda o que pode estar acontecendo dentro do vaso, né, que você esteja utilizando no cultivo das suas plantas. O intuito é entender o sistema planta, substrato e a água, né? Vamos tentar entender essas três coisas juntamente com a planta. Esse teste chamado de teste da esponja é um teste em que a esponja ela vai na verdade imitar o substrato, ok? A gente tem que ter em mente que muitas coisas podem afetar nesse sistema, tá? Então, por exemplo, né, o tipo de substrato que você usa, né, se ela tem maior capacidade de retenção de água ou menor, isso eu já falei num dos vídeos aqui, assista o link se você puder, tá certo? A altura do vaso, né? Tamanho, altura do vaso também interferem, tá certo? O tipo do vaso, se ela é de cerâmica, se ela é de plástico, né? Então tudo isso também pode interferir. E também o ambiente onde você esteja cultivando a sua planta também pode interferir em todo esse sistema aqui que a gente já comentou aqui em outros vídeos também. Eu vou fazer aqui um teste muito simples, né? Você pode fazer isso com o seu substrato, né? E nos vasos. A gente tem que utilizar o mesmo volume do substrato, tá bom? Para não ter essa diferenciação com relação à sua retenção. Pessoal, aproveito aqui o intervalinho, né, para apresentar esse livro aqui, da minha autoria, com mais dois colegas, né, todos agrônomos, tá? E nesse livro aqui, em 12 capítulos, a gente fala sobre o sistema de cultivo da orquídea Phalaenopsis, né? E um dos capítulos aqui a gente fala principalmente das doenças, pragas, né, e o seu controle. Basicamente, né, a gente vai precisar de uma esponja, né? Eu peguei essa esponjinha aqui só para ter uma noção, tá certo? Pegue essa esponja, tá certo? Você coloca numa bacia que nem essa aqui com água e deixa ela ensopando, tá certo? Para que ela absorva a maior quantidade possível de água por ela. Eu vou retirar a esponja, tá certo? Com muito cuidado. Eu vou retirar a esponja na situação em que ela fique deitada,
tá? Isso é muito importante porque a gente vai imitar essa esponja como se fosse um vaso baixo, tá certo? Então eu vou tirar com todo cuidado aqui. No momento em que ela acabar de gotejar, eu vou agora colocar, tá, a esponja nessa outra vasilha e vou retirar o máximo possível de água dessa esponja. Tanto de água que essa esponja nessa posição ela acumulou, tá certo? Então eu vou colocar aqui, tá? Sem medições, sem nada, só para vocês entenderem, tá? O quanto de água, né, essa esponja absorveu, tá certo? Então praticamente nesse copo foi quase a sua totalidade, tá? Aí eu faço a mesma coisa, tá? Com a esponja, tá? Colocando na água, tá certo? Deixo ela absorver bem, tá? Mas nessa situação aqui, tá? Que seria a posição ela de lado, né? E depois nessa situação aqui, o resultado da retenção de água na esponja nessa posição aqui, olha, tá certo? E quando eu fiz em posição, ela reteve essa quantidade de água, tudo bem? E quando eu fiz nessa posição, pessoal, olha só que interessante, a quantidade de água, tá, que a mesma esponja reteve nessa situação. O que significa tudo isso, gente? Significa que o vaso mais alto, tá, nessa situação, ok? A água vai drenar mais rapidamente, tá? Então, na verdade, essa situação, tá? Essa quantidade de água que reteve, tá? Essa esponja, podemos falar, digamos assim, subentender como substrato, né? Que essa posição conseguiu manter, tá? Aqui no meio, tá certo? A posição foi essa, tá certo? Então, você pode perceber daqui para cá que essa posição aqui de lado, tá? Ela conseguiu reter uma quantidade bem maior que a anterior, né? E essa situação aqui que vocês viram eu fazendo é a situação da esponja nesse sentido aqui, tá? Então seria, por exemplo, os vasos mais baixinhos, tipo bonsais, né? Tá? Então esses bonsais, tá? Os vasos utilizados para os terrários, então elas normalmente acabam encharcando com uma facilidade, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação ao sistema de rega para vasos dessa natureza, dos vasos mais baixos com o mesmo volume, né? Tá certo? E no caso extremo, tá? Que é esse caso aqui, que são os vasos mais altos, tá? Normalmente são utilizados pelos produtores de orquídeas. Olha que interessante, né? Por quê? Porque as orquídeas, né, a grande maioria epífitas, elas não suportam encharcamento, tá? Então, o que vai acontecer? Tem a rega, né, a água vai se drenando rapidamente devido à sua altura. Na verdade, quando a pessoa começa a colocar as pedras debaixo do vaso, né, você, na verdade, está diminuindo a altura, tá? Então, você não está aumentando a drenagem, como muitos falam, ok? Você, na verdade, está piorando a drenagem. Professor, mas por que isso acontece, né? Pela lei da gravidade, né? Quanto maior a altura, né, do vaso,
né, a altura da coluna do substrato, maior é a drenagem, tá certo? Maior a força da gravidade, maior a drenagem. Para quem utiliza muitas cascalho no vaso, não vá achar que vocês estão aumentando a drenagem, tá? Vocês, na verdade, estão fazendo exatamente o oposto. Tente padronizar os vasos, tá? Para vocês não terem esse tipo de problema, tá? Com encharcamento ou falta de rega, tá certo? Pessoal, pode mandar suas perguntas e sugestões, não paga nada, viu? E aproveito também, peço a sua colaboração para essa entidade Lar Torres de Melo. Tá? É uma entidade que acolhe pessoas necessitadas, normalmente nas ruas, né? Duas coisas que eles precisam muito, de feijão e fralda geriátrica. Okay? Ajude você também. E aproveito também, peço a sua ajuda, né? Se inscreva no canal, ok? Dê o seu like, né? Aperte na teclinha inscrever-se. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.